Minasan, konnichiwa. Hoje, a aula é sobre partículas, né? Na língua japonesa existem várias partículas e as partículas é uma parte em que as pessoas mais ficam perdidas, né? Porque o uso delas tem algumas partículas que são bem parecidas. Então, para diferenciar, para saber usar corretamente, fica um pouco difícil, né? Uma parte que muitas pessoas se confundem. Então, hoje eu trouxe aqui quatro partículas. Seria dois grupos, dois times, né? A partícula Wa e o Ga, que é uma partícula que muitas pessoas confundem também, e a partícula Ni e a partícula De, que também são duas partículas que muitas pessoas confundem. Então, hoje eu vou esclarecer a diferença entre cada uma delas e o uso a forma de usar corretamente cada partícula. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver as partículas wa e a partícula ga. Essas duas partículas, wa e ga. A partícula wa, ela marca o tópico da frase. Estamos falando sobre essa pessoa ou essa coisa, né? Então, quando você quer falar, em relação a isso é alguma coisa, eu sou alguma coisa, geralmente usamos a partícula wa. Vamos aqui marcar o tópico. Pode ser usado como comparação também. Esse aqui é um pouco mais complicado, né? Mas você pode usar a particular para falar, tipo, isso daqui eu gosto, mas o resto não. Isso daqui é assim, mas o resto não. Então, fazer uma comparação entre algumas coisas, né? Também dá para usar dessa forma. E, geralmente, quando estamos falando sobre uma informação que já é conhecida, ok? Aqui, um exemplo. Watashi wa Brazil desu. Eu sou brasileiro, brasileira. Watashi wa, partícula wa. Então, estou falando sobre watashi, que sou eu, né? E como para eu estar falando essa frase, vai ter alguma pessoa que está me vendo, né? Então, eu já sou uma informação conhecida para a pessoa. Então, watashi wa Brazil desu. 今日は暑いです。hoje, wa, 暑い. Hoje está quente. 今日は暑いです。犬は可愛いです。cachorro, os cachorros, né? Aqui não tem um cachorro só, os cachorros. 犬は可愛いです. Os cachorros são fofos. 犬は可愛いです. Então, sempre quando você quiser. Aqui não precisa pensar assim difícil, né? Pensa fácil, simples. Quando você quer colocar algo ou alguém como o tópico da frase, utilize a partícula wa. Agora, a partícula ga, ela marca o sujeito, né? Ela destaca quem faz a ação ou quem possui uma característica, né? É um pouco diferente da partícula wa. Aqui vamos marcar o sujeito, nova informação, enquanto o a marcava a informação já conhecida, né? Aqui vai ser uma nova informação e também para colocar como destaque. Por exemplo, neko ga imasu. Neko ga imasu. Quando você vai usar esse verbo de imasu, de haver, existir, né, a existência de algo, geralmente, automaticamente vamos usar a partícula ga. Alguma coisa ga imasu. Então, depende também do verbo que vem junto, né? Aqui, se você for usar imasu, de ter, haver, existir, já pode colocar a partícula ga. Neko ga imasu. Tem um gato. 雨が降っています。chuva, が降っています. 降っています, a gente está chovendo, né? 雨が降っています. Esse verbo também, geralmente já se usa com a partícula ga. 雨が降っています. E também como a gente não está colocando o foco na chuva, né? Não precisa colocar a partícula wa. 私がします. Eu faço. 私がします. Geralmente, quando a gente usa essa partícula ga, a gente pode colocar, tipo, existe sempre por trás uma pergunta. O que existe? O que está caindo? Quem está fazendo, né? Por exemplo, essa última frase aqui. 私がします. Eu vou fazer, né? Então, por trás existe uma pergunta. Quem que vai fazer? Né? Então, sempre como se estivesse enfatizando, né? Colocando em destaque o sujeito. Watashi ga shimasu. Não é outra pessoa. Eu que vou fazer. Watashi ga shimasu. Ok? Vamos fazer uma comparação aqui. A partícula wa e a partícula ga. 私は
sensei desu. Uma frase bem simples. Watashi wa sensei desu. Aqui estou falando em relação a eu, né? Eu sou o quê? Sensei desu. Então, o foco vai no que vem depois do watashi wa. O foco é sensei desu. O que que eu sou? Eu sou professora, né? Watashi wa sensei desu. Eu sou uma professora. Agora, se eu falasse watashi ga sensei desu. Watashi ga sensei desu. Como eu disse no outro slide, sempre quando eu uso a partícula ga, tem uma pergunta por trás. Quem é a professora? Né? Watashi ga sensei desu. Eu sou a professora. Watashi ga sensei desu. Então, o foco ele vai para o sujeito, né? Não para o professor. O sujeito que sou eu. Eu sou a professora. Watashi ga sensei desu. Então, se você quiser colocar em destaque o sujeito, é a partícula H. Agora, se você quiser montar uma frase mais simples, colocando o foco no que vem depois, é o wa. Agora, vamos para a partícula ni e a partícula de, né? Essas duas partículas, elas têm vários usos, né? Mas o que tem em comum delas é que as duas podem serem usadas para falar sobre lugar. Lugar, um ponto, assim, de local. Só que é diferente. Essas aqui são bem diferentes, né? Mas muitas pessoas confundem. Primeiro, vamos ver sobre a partícula ni. Essa partícula ni quando falamos sobre lugar ou local, vai ser sempre o ponto de chegada ou momento. Momento de horário também, né? Então, podemos marcar o destino, existência e horário, né? Horário não tem erro, porque só é a partícula ni que a gente usa, né? A partícula de não se usa para horário. Vamos lá. 学校に行きます. 学校に行きます. Ikimasu é ir. Ir para a escola. Então, a partícula ni fica como para o local, né? É mais ou menos igual a partícula e, né? Quem tem o conhecimento, mais ou menos, das partículas vai saber, né? É a partícula e que a gente estuda como uma partícula para marcar o destino. O ni também. 学校に行きます. 東京に住んでいます. 住んでいます é tipo, eu moro, né? Eu moro em Tóquio. Aqui, como está falando sobre a existência, é a partícula ni. 東京に住んでいます. 7時に起きます. Aqui já está falando sobre horário, né? 7時に às 7. 起きます. Eu levanto, eu acordo. Agora, a partícula de. Local onde a ação acontece. Quando estamos falando sobre lugares, é sempre o local onde alguma ação acontece, né? É lugar onde acontece alguma ação e também tem outro uso que é sobre meio ou método, ferramenta, né? Esse uso não existe na partícula ni, então não tem erro, né? O que confunde mesmo é sobre quando a gente está falando sobre lugar. 学校で勉強します. 学校で na escola, 勉強します. 勉強します é uma ação. Como eu estou fazendo uma ação no local, é a partícula de. Eu estudo na escola, ou eu vou estudar na escola, pode ser também. バスで行きます. Aqui já é sobre o meio, né? Eu vou ir de ônibus. バスで行きます. 日本語で話します. Falar em japonês. 日本語で話します. Aqui também é o meio. Vamos fazer uma comparação entre o ni e o de. 学校に行きます. E 学校で勉強します. Aqui eu mudei o verbo porque não tem como usar o mesmo verbo, né? Porque o uso é diferente. O ni era para marcar o destino. Então, os verbos que a gente pode usar junto com o ni seria o verbo ikimasu de ir, o verbo kimasu de vir e o verbo kaerimasu de voltar. Então, sempre esses verbos que a gente vai usar com o destino se usa a partícula ni. 学校に行きます. Eu vou ir para a escola. Agora, o segundo, o verbo já é 勉強します. É uma ação, né? Eu estou fazendo algo no local. Por isso, a partícula é de. 学校で勉強します. Estudar na escola. 駅にいます. 駅にいます. Estou na estação. Imasu é de existência. Eu estou no local, né?
tem algo no local. Então, é sempre a partícula ni, porque estamos falando de existência, né? Não estou fazendo nada, eu não estou falando o que que eu estou fazendo no lugar, eu só simplesmente estou, né? Então, é a partícula ni. Estou na estação. Agora, se eu estiver fazendo algo lá, eki de machimasu. Machimasu é esperar, né? Eu estou fazendo algo lá, eu estou esperando alguém. Machimasu. Eki de machimasu. Eu te espero lá na estação. Eki de machimasu. Então, essa é a comparação sobre o uso da partícula ni e o de quando estamos falando sobre locais, ok? Agora aqui, eu separei um Let's Try para a gente fazer algumas atividades. Vamos lá. A primeira, watashi, alguma coisa, brasileiro desu. Watashi, alguma coisa, brasileiro desu. O que será que entra aqui? No sentido de eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Como eu estou falando que eu sou o quê? Brasileira e o foco está no brasileira, aqui entra a partícula wa. Watashi wa brasileiro desu. Watashi wa brasileiro desu. Se eu tivesse colocado watashi ga brasileiro desu, eu estaria falando eu que sou a brasileira, né? Tipo, tem um monte de pessoas e eu que sou a brasileira. Mas uma frase mais simples, eu sou brasileira, watashi wa brasileiro desu. A número 2 e a número 3 vamos fazer juntos. Asoko ni neko, alguma coisa, imasu. E a número 3. Sono neko, alguma coisa, kuroi desu. Tem um gato ali. Asoko ni neko, como é a existência, ga imasu. Tem um gato ali. Asoko ni neko ga imasu. Aí já estamos falando do mesmo gato. Já é uma informação que a gente conhece, né? Não é informação nova. Por isso, esse gato é preto. Sono neko wa kuroi desu. Sono neko wa, a partícula wa, porque já é uma informação conhecida, né? Sono neko wa kuroi desu. O próximo. Watashi, alguma coisa. Tokyo, alguma coisa. Sundeimasu. Sundeimasu, eu moro. Em Tóquio seria, né? Eu moro em Tóquio, né? Como eu estou falando sobre eu, aqui entra a partícula wa. Watashi wa, aí, Tokyo, alguma coisa, sundeimasu. Eu moro em Tóquio, né? Eu não estou falando que eu estou fazendo algo, eu simplesmente fico lá, eu estou lá, né? Eu moro lá, então é a partícula ni de existência, né? Watashi wa Tokyo ni sundeimasu. Watashi wa Tokyo ni sundeimasu. Número 5. Tokyo, alguma coisa, nigiyaka desu. Nigiyaka significa animado, movimentado. Aqui estamos falando sobre Tóquio, que já é uma informação que a gente colocou lá, né? Então é uma informação conhecida. Tóquio é movimentado, né? Tokyo wa nigiyaka desu. Tokyo wa nigiyaka desu. Número 6. Tokyo, alguma coisa? Hatarakimasu. Hatarakimasu é verbo. Verbo de trabalhar. Então, aqui fica no sentido de eu trabalho em Tóquio. Então, eu estou fazendo algo lá. Eu estou fazendo alguma ação. Eu estou trabalhando. Então, é a partícula de local de ação. É a partícula de. Tokyo de hatarakimasu. Tokyo de hatarakimasu. Vou ler de novo aqui, só para não ter erro. Não ter erro. Número 1. Watashi wa brasileiro desu. Número 2. Asoko ni neko ga imasu. Número 3. Sono neko wa kuroi desu. Número 4. Watashi wa Tokyo ni sunde imasu. Número 5. Tokyo wa nigiyaka desu. Número 6. Tokyo de hatarakimasu. Ok, terminamos então a aula de hoje. Falamos sobre a partícula wa e ga, e ni e de. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita já para se inscrever. Muito obrigada e até a próxima!